Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui, mais uma rápida coleção de dicas para avaliação bimestral de geografia. Inicialmente, senhoras e senhores, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Eu tive alguns probleminhas familiares que me tomaram bastante tempo dos últimos dias, então conseguimos, enfim, resolvê-los, mas infelizmente a solução para esses problemas me tomou bastante tempo e no fim acabou atrasando o envio deste vídeo para vocês, mas tardou, mas não falhou. Aqui estamos, então mais uma vez peço desculpas, mas seguiremos adiante e com certeza este vídeo vai ajudá-los de alguma forma. Sétimos anos, é o seguinte, a nossa prova ela vai contemplar, além do estudo do conteúdo da prova mensal, né, as características da população brasileira, alguns poucos elementos sobre a questão física, o aspecto e a paisagem natural do Brasil como um todo, como nós tivemos oportunidade de ver em aula. Então, senhoras e senhores, a nossa prova ela vai ser composta de um texto explicativo, certo? E algumas poucas questões que dizem respeito ao conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo do último bimestre em aula, certo? E claro, sem perder a perspectiva da observação de vocês a respeito da paisagem do Brasil, certo? Então eu vou pedir especial atenção para esse tema, E especificamente, senhoras e senhores, para as razões pelas quais o Brasil tem as suas características físicas, não é? Como as senhoras e os senhores se lembram, nós simulamos essas condições em sala. Nós tivemos a oportunidade de falar, por exemplo, da posição do Brasil na placa tectônica sul-americana, o porquê a posição do Brasil é privilegiada nessa placa tectônica, estando afastada das bordas. Não é? As senhoras e os senhores tiveram a oportunidade de fazer para mim um pequeno trabalhinho sobre as camadas da Terra, né? Então a divisão entre crosta, manto e núcleo, o porquê acontecem os terremotos, discutimos que a crosta não é um pedação contínuo de terra, né, que está na superfície do planeta, mas sim como se fosse um quebra-cabeça, né, em que as peças estão encaixadas e que eventualmente por conta do movimento do magma que se encontra no manto da Terra, essas placas se movimentam, ocasionando os terremotos, por exemplo, ou o surgimento de grandes cadeias rochosas, também conhecidas como montanhas, não é? Também conhecidas como cordilheiras, que são as responsáveis por essas estruturas de grande altitude, como é o caso da Cordilheira dos Andes, ou como é o caso dos Himalaias ali na Índia. O fato, senhoras e senhores, é que, como eu disse para vocês em aula, a gente precisa levar em consideração que a estrutura da superfície do Brasil, a estrutura geológica do Brasil, ela é bastante antiga. Lembro de ter simulado com as senhoras e com os senhores em sala, usando a mim como exemplo, e alguns alunos que são de estatura menor que a minha, o como essas estruturas mais novas, mais jovens, são mais altas que as estruturas mais baixas, mais antigas. São mais baixas porque passaram pela ação do tempo, né? De clima, de chuva, de temperatura, de vento, por mais tempo do que as estruturas mais jovens, claro. Então, senhoras e senhores, eu peço que vocês estejam também atentos para esses elementos, tá? Os fatores exógenos ou os fatores externos que alteram a paisagem. Tive a oportunidade de trazer o exemplo para vocês, por exemplo, da experiência de ir à praia. Quando nós vamos à praia e pegamos vento, eventualmente a gente sente a nossa pele meio que sendo lixada, não é? Porque aquele vento vem carregando um pouco de areia. E do mesmo jeito que nós sentimos esse impacto na nossa pele, não é? Nós sentimos a asperez do que está sendo soprado contra o nosso corpo, também acontece com as rochas. Só que como?
nós não somos rochas, a gente pode observar um certo desgaste, como se a estrutura que está ali na superfície, aquela montanha, estivesse sendo continuamente lixada, lixada pelo vento, lixado pela areia, etc. Da mesma forma, tive a oportunidade de explicar para as senhoras e para os senhores que a variação de temperatura de uma estrutura, como uma rocha, ajuda, por exemplo, a que ela rache em pedaços menores. A mesma coisa, isso eu lembro de ter falado para as senhoras e os senhores em aula, quando a gente coloca água gelada num copo quente, quando a gente pega um copo quente, pegou, esquentou alguma coisa no micro-ondas, pegou, jogou aquele leite, sei lá, que estava quente num outro recipiente, pôs aquele copo dentro da água na pia, ele estoura. O mesmo acontece com as rochas, certo? Então, falamos de vento, falamos de temperatura, falamos de chuva, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vejam, quanto mais antiga uma estrutura geológica, uma montanha, uma cordilheira, enfim, mais tempo ela fica sob o efeito do clima, esses elementos externos que vão desgastando a superfície, fazendo com que eles, claro, se são mais altos, fiquem mais baixinhos, certo? Não é nenhuma grande aventura, pessoal, não é nenhum grande mistério. Além do mais, eu pedi também para as senhoras e para os senhores um trabalhinho para a próxima semana. Sétimo C ainda não foi apresentado esse trabalho, vou apresentar para os senhores e para as senhoras na próxima quarta, dia 14, sobre as estruturas de biodiversidade do Brasil, mas fiquem tranquilos, para tudo haverá tempo. De qualquer forma, senhoras e senhores, de qualquer forma, peço especial atenção para esses elementos da paisagem brasileira, tá? Nós já tivemos oportunidade de falar de rios, nós já tivemos oportunidade de falar da estrutura geológica brasileira, né? Majoritariamente composta de planícies, planaltos e depressões, certo? Então, peço para que vocês fiquem atentos também para esse tema, além da discussão de população, tá bom? Fiquem despreocupados, a prova está super tranquila, basta que vocês se concentrem na leitura dos textos e, importante, gostaria, e vou comunicá-los amanhã também sobre isso, que as senhoras e os senhores dessem uma lida nas páginas 124 a 100 e... deixa eu dar uma olhada... 124 e 129. 124 ou 129, tá? São só mais 5 paginazinhas. Vou comunicá-los amanhã, certo? Sobre esse conteúdo, para que vocês tenham um aprofundamento maior sobre esses temas que tratam da distribuição das formas de relevo no Brasil e dessa discussão de altitude e desgastes de altitude. Fiquem tranquilos que tudo está devidamente explicado na prova, vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema, é uma prova curtinha para que a gente possa trabalhar melhor aquela tarefa de casa que eu pedi para vocês, tá bom? Então, fiquem despreocupados que tudo vai dar certo, beleza? Então, atenção à população e atenção à formação da paisagem no Brasil, principalmente do ponto de vista do relevo, beleza? Fiquem despreocupados que vocês vão tirar de letra e vai ficar tudo bem, tá bom? Então, sétimo ano, mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, trouxe para vocês esse vídeo como sempre prometido. Estejam atentos à discussão de população e de relevo do território brasileiro e vocês vão tirar isso aqui de letra, tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado, bom domingo a todos, fiquem bem, nos falamos durante a semana, um abraço.